E já estamos aqui nos bastidores com ela, Jandira Fegalha, deputada federal do PCdoB, a nossa querida deputada que viu um tal de Flávio Bolsonaro, numa vez um debate, desmaiar, né, Jandira? Como será que está Agora o deve teu estar, né? adversário nesse momento? Oi, Rafael, oi, Dri, oi, todo mundo. Eu vi, não, eu segurei, né? Diferente. Fui muito Eu não vou criticada entrar em por isso também. o que você Muita viu, gente me criticou porque eu segurei. Mas eu disse que nós não somos iguais a eles, né? A gente tem ainda solidariedade. se Exato. colocou à disposição para atendê-lo clinicamente, Ajudar, é né? lógico. E o Bolsonaro não deixou. O pai disse que comunista não pegava no filho dele. Eu era a única médica no recinto. Você vê como é que ele gosta do filho, né? Então, Nossa, é assim. Gente, que Então, faz coisa, parte né? do currículo. Agora, toda vez que tem um assunto diferente, o pessoal usa esse meme de segurança. Essa é a coisa mais comum do mundo. Engraçado. Mas vamos aí. Mas vamos lá, né, Jandira? Como que você recebeu essa denúncia do indiciamento ontem, né, do Bolsonaro e mais 36 militares, pessoas próximas a ele? Você acha que a gente pode ver aí ter uma cadeia à vista em 2025? Olha, eu recebi essa notícia feliz, porque isso é a reposição do eixo, né? Na verdade, nós estamos repondo um eixo para a democracia que não poderia se recuperar caso esses agentes não fossem indiciados e caso não sejam punidos exemplarmente. A gente já tem uma história de anistias no país que não nos ajuda a recuperar o processo democrático. Aragarça foi anistiado, Jacarecanga foi anistiado, golpe de 64 foi anistiado, e eles foram não só se fortalecendo, como tendo filhotes, né? E esses filhotes, hoje, com eles ainda na cabeça do processo, tentando novamente golpear a democracia e com requintes piores, né? Vamos assassinar o presidente, o vice e o Alexandre de Moraes, ou seja, o presidente Supremo, o ministro do Supremo. Então, assim, é algo que não dá no século XXI, a essa altura, a gente imaginar que isso seja aceitável, que isso possa ser normalizado. Na CPMI, a gente não tinha notícia da questão da execução, mas nós fizemos exatamente esse filme, né? E nós propusemos o indiciamento de 68 pessoas. E o primeiro da lista era o Jair Bolsonaro. Mas todos esses militares que estão sendo indiciados, nós propusemos, né? E ainda propusemos gente do Gabinete do Ódio e financiadores do 8 de janeiro. Então, nós temos uma lista de 68 pessoas. Então, eu vejo assim que esse relatório da CPMI também está contribuindo, né, para além das investigações da Polícia Federal e do próprio Supremo, para ter esse desfecho final. Eu falo isso porque, normalmente, a mídia não lembra da CPI, né? Não fala, não valoriza esse trabalho. Foi um trabalho intenso, profundo, demorado, e a gente descobriu troca de mensagens do CID, a gente levantou toda essa coordenação e planejamento, nós demos muitas provas, muitos indícios importantes. Então, a CPMI fez um trabalho importante para essa também para se somar a esse trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, pelo Supremo, e há 2 semanas nós fomos ao GONE. Nós fomos ao GONE, o procurador-geral, para monitorar um pouco como é que estava o acompanhamento disso, né? Ele disse, olha, estou esperando chegar o inquérito da Polícia Federal. Assim que chegar aqui. Então, e aí nós aproveitamos a reunião com ele para discorrer sobre os pontos principais do relatório. E ele agradeceu muito, porque arrumou melhor o filme que ele já tinha na cabeça, ele pediu na hora o relatório para fazer a leitura e tal. Então, de alguma forma, Alexandre de Moraes disse para nós que leu o relatório pessoalmente da CPMI. Então, tudo isso eu acho que é importante contribuir. E eu acho que agora é a sociedade se colocando na necessidade da punição, o parlamento também, pelo menos parte dele, para ver se tudo isso se acelera, né? Porque é importante que se acelere, não para atropelar o processo jurídico, não é isso que a gente propõe. Nem direito de defesa, nem contraditório, nada disso. Mas se quisesse fazer uma prisão preventiva do Braga Neto Bolsonaro, já poderia.
porque já há materialidade, indícios muito fortes para isso. Mas imagino que eles estão esperando primeiro a denúncia da PGR para poder avançar. Jandira, eu tenho como prática jornalística, né, olhar a história para entender, às vezes, o presente. E aí eu fico me perguntando o seguinte: será que os golpistas militares agiram sozinhos naqueles dias de dezembro de 2022 e mesmo em janeiro de 2023? Não havia com eles um grupo político de congressistas atuando de forma conjunta? Por quê? Porque quando os golpistas derrubaram o João Goulart, o Eório Moura, né, que assumiu a presidência, para transferir a presidência para um conselho golpista, e depois viria a nomeação do Castelo Branco. Por que eu estou perguntando isso? Eu não consigo acreditar que o nosso senador Ciro, lá do Piauí, que o Lira e que outros tantos que eram da cozinha da articulação política do Bolsonaro não sabiam de nada. Olha, é muito difícil falar isso também, né? Porque eu me lembro que o Arthur Lira, assim que o Lula ganhou a eleição, ele foi o primeiro a reconhecer, né? Em setembro de 21, quando houve ameaça de golpe, de invasão dos três poderes, ele cancelou uma viagem para fazer a defesa da estrutura do parlamento, né? Tanto ele como o Rodrigo Pacheco. Né? E nesse processo da defesa da Frente Ampla, quando o Lula, no mesmo dia do 8 de janeiro, puxou, a Lira estava lá, junto com o Rodrigo Pacheco e outros. Então, assim, a conduta dele até aqui, né, não é uma conduta de quem sustentaria uma posição golpista no Brasil. Pelo menos é assim. Quando o Lula ia ser transferido daquela prisão para a prisão de Tamandaré, não sei se vocês lembram disso, queriam tirar ele da Polícia Federal para isso, o Arthur Lira foi conosco ao Supremo pedir que isso não fosse feito. Então, assim, o Ciro eu não saberia dizer, porque o Ciro era o Casa Civil do Bolsonaro. Né? Então, eu não saberia dizer. Agora, eu não tenho nenhum indício, nenhum comportamento do Arthur Lira nessa questão democrática que me leve a achar que ele estava articulado com isso. Então, eu não quero ser leviana de levantar uma suspeita desse tipo. Claro. Agora, respaldo político de congressistas teve. Não sei se vocês viram naquela reunião do Planalto, quando foi levantada a questão, vamos agir antes, vamos agir a tempo ainda esse ano, estava lá o Felipe Barros na reunião, é um deputado do PL. Né? O Mário Fernandes era assessor do Pazuello, esse general que estava articulando e coordenando com o Braga Neto as execuções. Ele virou chefe de gabinete do Pazuello na Câmara dos Deputados. O André Fernandes, que pediu a CPI na tentativa de acusar o Flávio Dino, e que viu o feitiço verá contra o feiticeiro na CPMI, ele está em processo de investigação no Supremo, participação, estímulo e ação no 8 de janeiro. O senador Magno Malta convocou o 8 de janeiro. Então, aquele outro senador lá da SWAT, da mesma forma. Então, existe um grupo de parlamentares vinculados ao PL e alguns aliados que não só convocaram, como participaram. Aquela índia, a Silvia... A índia do PL, a indígena do PL, esqueci agora, Silvia Guaiapi, ela também está investigada por participação no 8 de janeiro. Então, é óbvio que existe um grupo ali que se estava no 8 de janeiro, devia saber mais coisa. Né? Eu não posso afirmar, mas devia saber. Mas dessa articulação, claro, conta com respaldo de parlamentares e de gente do mundo da política e de partido, com certeza. Nada disso é feito isolado. Né? Os caras são mobilizados, são articulados. A Carla Zambelli, que ajudou o Haga a chegar no Bolsonaro e no ministro da Defesa, o antigo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que está iniciado também, que nós também propusemos iniciar. Carla Zambelli. Então, essa turma toda aí que está envolvida nessa discussão
Certamente tinha conhecimento de muita coisa, não sei se de tudo, mas certamente de muita coisa. Tem uma pergunta aqui do Carlyle, ele mandou um superchat, ele diz: Jandira, o PIG, Partido da Imprensa Corporativa, sabe e reconhece o trabalho da CPMI, só que não interessa para eles colocar no ar o valoroso trabalho de vocês. Um abraço e parabéns. Só corrigindo, é golpista, né? Corporativa seria PIC. Exato. E aí eu já lembro, e eu sei que a Jandira também se junta a mim, não homenagear o Paulo Henrique Amorim, né, que criou o termo. Deu ao PIG aí essa vida longa. Depois que eu, no palco da Globo, no debate com o prefeito, abri o debate de prefeitura falando que a Globo tinha apoiado o golpe, eu estou há 8 anos editorialmente vetada ali. Agora, faz o quê? 2 semanas, o jornal Folha de São Paulo, um dos maiores aí do país, publicou um editorial, um artigo de opinião do ex-presidente Jair Bolsonaro defendendo a democracia. Não é um escárnio agora, principalmente depois das revelações? É um escárnio. Ontem me chamou a atenção que a fala do Tarcísio, governador de São Paulo, aquela fala bizarra, absurda, não tenha sido colocada na imprensa como algo bizarro e absurdo. Aqueles que não têm prova, é só narrativa e que, portanto, a verdade vai aparecer. A verdade já está aparecendo. Ele que quer manter o eleitorado do Bolsonaro com ele, olhando para 26 e tentando manter esse vínculo. Não sei até quando, né? Porque na hora que o pessoal estiver atrás das grades, ele provavelmente vai romper e vai se afastar. Mas, assim, é uma atitude da mídia também que me parece meio protetora do Tarcísio como opção. Porque eu só vi uma jornalista registrar a fala do Tarcísio, mas não deu opinião, como normalmente se dá, né? Olha, que absurdo e tal, porque foi Globo News, então normalmente eles opinam. Nesse caso, só botaram a fala dele e não deram opinião nenhuma. Então, eu acho que existe alguma orientação de proteger o Tarcísio, né, para que ele não se queime nesse momento, que pode ser uma alternativa mais à frente para essa elite brasileira, então, e para o mercado financeiro e tal. Então, chama muito a atenção esse tipo de coisa. Quer dizer, o que eles querem mais, além do que já apareceu? E pior, eu acho que vai aparecer mais coisa. Tem novos delatores aí, tem mais gente presa, tem novos pendrives, novos computadores, novos celulares. Isso tudo ainda vai aparecer. Hoje, o procurador disse que vai tomar decisão em 25. Né? Espero que o 25 dele seja início de 25, né? Para que a gente tenha uma resposta mais rápida. E acho também que não basta isso. Nós precisamos repensar as Forças Armadas brasileiras. Eu já estou dizendo isso há 3 dias nas entrevistas, eu disse isso no vídeo que fiz ontem, na hora do indiciamento. Estou discutindo isso no partido e vou falar isso da tribuna. Porque essa herança que vai ficando de uma geração para outra de militares, ela tem origem. Eles são formados lá fora. Não existe mais projeto nacional nas Forças Armadas, muito menos um compromisso global dessa instituição, que é um CNPJ, que eu também quero separar dos CPFs, né? Mas os CPFs são muitos. E há uma cadeia de formação dos novos oficiais e daquela turma jovem, ainda em cima de uma lei já extinta, que é a Lei de Segurança Nacional, que já foi extinta por nós, que já foi alterada, inclusive nós alteramos o Código Penal para colocar como crime a tentativa de golpe, foi a partir da extinção da Lei de Segurança Nacional. Mas a formação dessa galera é toda feita, tem torturador dando aula, tem gente que defende a Lei de Segurança Nacional. Esse Heleno foi ajudante de ordem do Ciro Frota. Então, assim, é necessário que a gente repense. Tem alguns projetos tramitando, inclusive PEC da Perpétua e outras, botando na reserva quem quiser participar da política, né? Mas tem também proposta alterando o artigo 142, e eu acho que nós temos que discutir a formação desses militares para eles ficarem vinculados ao papel constitucional das Forças Armadas e não a um papel paralelo de construir, fazer golpe e execução de gente que é adversária. Então, eu acho que nós não temos que aproveitar este momento histórico da primeira vez ter militares indiciados, inclusive o ex-presidente da República, para a gente discutir esse assunto. Eu vou voltar a Eles Não Sabiam de Nada, porque outra pessoa que me
me chama a atenção é o governador de São Paulo, que Sim, acabou de dizer que, olha, veja bem, não tem prova nenhuma. Esse cara era do alto escalão do bolsonarismo. Ele tinha sido eleito governador do estado de São Paulo. Evidentemente, numa ação dessa, você, que é o principal estado da federação, você faz parte de um grupo político, você é consultado sobre as ações que vão ser tomadas, porque elas implicam riscos e vão ter que contar com o apoio de pessoas que, como ele, ou não. sim. Se ele falar, não vou, ele bloqueava a coisa. Agora, se ele tivesse falado não vou lá atrás, provavelmente o tweet dele não seria esse que a Jandira acabou de se referir. Eu também acho. Eu também, mas não posso afirmar, né? Porque a gente não tem a prova, não tem nada que mostre a participação dele. Você está colocando uma hipótese que tem muito base na realidade. Agora, veja. A gente trabalha com análise a partir dos fatos, né? Não dá para a gente afirmar ele. Lógico. Eu acho, inclusive, que a questão da anistia na Câmara, mesmo com esses deputados, o Flávio Bolsonaro, eu estou vendo assim um comportamento meio desesperado deles, né? O Flávio Bolsonaro teve um comportamento desesperado. A Damares agora quer saber se na reunião do Alvorada o Lula conversou sobre o Bolsonaro. Tem que dar satisfação a Damares do que o Lula conversou com os convidados dele, né? E eles estão tentando criar fato em cima de algo que não existe, para poder tentar girar a pauta contra o Lula e a favor deles, né? Que é um negócio. Nós tivemos uma semana onde o cenário do Lula era o G20, ele chefiando chefes de Estado com uma declaração extremamente progressista, e do outro lado você tinha a Praça dos Três Poderes e agora essa denúncia. Então, assim, vai ficando claro, né? Vão ficando claros os dois cenários onde a gente se coloca, né? Ou a gente continua avançando na democracia e no diálogo, ou a gente volta para o cenário do terror. Então, foi uma semana muito interessante, historicamente, para as pessoas enxergarem os dois cenários, né? O que é um governo que dialoga, que faz um G20 social, que discute com os chefes de Estado a questão da pobreza e da desigualdade como uma questão política, que discute a crise climática, que propõe mudança da governança para que os países africanos, os países asiáticos e o Brasil entrem no Conselho de Segurança por causa da guerra, por causa da paz. Então, assim, lógico, com os limites da correlação de força do G20, mas foi um comando para frente. E do outro lado, você tem a explosão na Praça dos Três Poderes, explosão na saída do estacionamento da Câmara, os artefatos sendo achados por ali, um cara que se explode, a mulher dele que foi incendiada, e aí agora essa denúncia não só do planejamento do golpe, mas da execução do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então, assim, não é possível que a sociedade não tenha dúvida em que cenário ela queira ficar. Eu acho que, historicamente, tem muito peso que aconteceu nesses últimos 10 dias para a gente trabalhar uma ideia de país que seja um país, de fato, equilibrado democraticamente e que nos possibilite ter um espaço de ausculta, de diálogo, de luta, de organização, de manifestação para avançar. Agora, tem uma dívida que, nesse momento, nós precisamos pagar. Uma dívida que eu acho que é urgente, que é a regulação das redes. Essa, para mim, é uma dívida urgente que nós temos que pagar. O Congresso parou de discutir esse assunto, que era o 2630, né? Voltou a estaca zero essa questão das redes, com um grupo de trabalho, e isso nós precisamos evoluir. Não dá para continuar com rede desse jeito, né? Elon Musk agora é o primeiro escalão do governo Trump, né? A gente sabe como as redes sociais têm peso eleitoral e peso político, inclusive para formar opinião, para fazer a disputa de valores, a guerra cultural que se estabeleceu. Então, isso é uma grande dívida. Como eu acho que também são dívidas, você tem espaços de memória da ditadura e dos golpes. Agora, então, mais ainda, porque essa geração nova não sabe muito do que foi a ditadura militar, das barbaridades, das torturas. Para poder gerar uma consciência democrática, você tem que informar o que isso significa, né? Do mesmo jeito que eu acho que há uma dívida sobre a história da escravidão no Brasil, de negros e indígenas, que também precisa ser contada, porque você não enfrenta o racismo sem que as pessoas conheçam essa história. Então, são algumas dívidas que a gente tem. No streaming, nós temos 3 coisas penduradas. O VOD, que é para o audiovisual,
que é a regulação do streaming para a produção independente, o direito autoral no streaming, que é até um projeto meu que a gente quase chegou no acordo e refluiu, e a questão da regulação das redes contra os crimes no ambiente digital. São dívidas que a gente tem, cujos lobistas são os mesmos, dos 3 assuntos. Então, nós precisamos enfrentar isso urgentemente, junto com o debate das Forças Armadas brasileiras. Muito bem. Jandira, eu tenho uma... Não, é só que a gente combinou de liberar. Eu só quero fazer uma pergunta, 1 minutinho, se der tempo. É o seguinte, o que esse governo precisa fazer, Jandira, para conseguir decolar? Porque ainda não teve aquele Brasil take-off, né, da Economist. A gente está ali na pista, né, mas... Você está falando da regulação? Não geral, estou falando politicamente, para a gente poder olhar as pesquisas e ver a aprovação 60 e reprovação 40, pelo menos. Porque está tudo ali em 52, 48. Eu acho assim, viu? Eu acho que o governo tem muita entrega e capitaliza menos do que deveria o que entrega. Mas eu acho que nesse equilíbrio fiscal monetário aí, nós podemos cometer grandes erros. Grandes erros. Eu acho que essa linha do corte de gastos pode nos trazer um grande prejuízo político, minha opinião. Depois do que a gente viveu com a crise final da Dilma, econômica, inclusive, né, com o golpe Temer-Bolsonaro e o que foi o governo Bolsonaro, o Estado tem que entrar com tudo, né? Então, essa linha do corte de gastos, que pode bater em políticas sociais, acho isso um brutal erro, minha opinião. A gente tem super ricos, a gente tem muita desoneração, a gente tem juro a baixar. Cada 1% de juros é 60 bi no orçamento público, 1%. Então, assim, nós temos essas linhas de ação que nós deveríamos tomar conta e que a gente acaba, no desespero de responder ao mercado, de responder ao chamado equilíbrio fiscal, a gente acaba cometendo um erro que, na minha opinião, se ele for cometido, é um erro político grave, né? Que é fazer o corte de gasto alcançando políticas sociais no Brasil. Muito bem. Jandira, muito obrigado pela participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Só chamar. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, Jandira. Até a próxima.